Bom dia, amada e amado do Senhor, passando aqui deixando uma palavra de Deus para edificar a nossa vida, amém? Abra comigo em Marcos, capítulo 1, do verso 14 ao 20, aleluia, glória a Deus. Enquanto isso, vamos orar ao Senhor. Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar e venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor, ao redor dessa pessoa que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Eu dei por título O Chamado, aleluia, glória a Deus. Então, diz assim a palavra do Senhor. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido. Aleluia. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Glória a Deus. Então, né, aqui diz, né, que Jesus, logo depois que viu que João foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus, né? João Batista tinha sido preso, então agora Jesus, ele estava triste, porque ele teve ali, né, um contato com João, e João foi aquele que veio pregando o arrependimento, foi aquele que exerceu o batismo sobre Jesus, mas Jesus tinha ali que dar início ao seu ministério, pregar o evangelho, né? Pregando que era chegado o reino de Deus, como diz aqui, né? Como já tinha sido falado pelos profetas, era chegado agora o tempo onde todos que creem e se arrependessem, né, eles seriam salvos, que cresce que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador, então seria salvo. O que nós podemos entender? Que assim como Jesus, em meio ali à sua dor, vendo das perseguições que já estava se iniciando, né, vendo que João Batista estava no cárcere, ele iniciou o seu ministério porque era um propósito do Pai sobre a vida de Jesus. Então, nós não podemos parar aquilo que o Senhor tem, nós não podemos parar de falar do reino de Deus, seja qual for a situação, seja qual for, né, ali a situação que você esteja vivendo, você precisa falar do reino de Deus. Assim como Jesus, ele viu que já estava levantado ali um mal para parar aquilo que Deus tinha para cumprir na face da terra, vendo que João Batista tinha sido ali encerrado no cárcere, mas ele teve ali a coragem e iniciou o seu ministério falando que era chegado o reino de Deus e não deixou de falar, um reino eterno guardado para todos que creem que Jesus é o Filho de Deus. Aí no verso 16 diz assim: e andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e Pedro e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, né? Que Simão é Pedro, na verdade. Pedro e André, que eram apenas pescadores ali nesse momento, né, homens trabalhando para o seu próprio sustento, homens que estavam levando a tua vida ali, né, no seu dia a dia. E aí no verso 17 diz assim: e Jesus disse-lhe: vinde após mim e eu farei que sejais pescadores de homens. Então agora Jesus fez um convite: vinde, se vocês virem comigo, eu vou fazer vocês agora pescadores de homem, né? Antes eles estavam trabalhando para sustento humano, mas agora Jesus viu neles um potencial de propagar o reino de Deus, um potencial de ser discípulo do Senhor. Aqui podemos ver como Deus não escolheu homens capacitados, mas ele capacitou aqueles que ele escolheu. E depois podemos ver que Jesus ensinava e eles estavam ali sempre sentados junto de Jesus para aprender. E como nós vamos aprender hoje com Jesus? É lendo a Bíblia, é estudando, é orando, é buscando a revelação do Espírito Santo de Deus. Então, assim, né, como o Senhor começou a capacitar aqueles homens que não eram capacitados, não devemos temer, né? E ali ele diz: não temas, é Deus, né? Ele chamou ali, então quer dizer, quando você é chamado, não deve temer. Tem que entender que é Deus que vai te capacitar, é Deus quem te chamou. Jesus chama, faz convite, né? E nós devemos entender que é uma honra servi-lo. Ali aqueles homens viram ali, né, que o reino de Deus era chegado e viram ali em Jesus algo maravilhoso. E eles, de imediato, quando sentiram que era de Jesus, eles não pensaram duas vezes. Então, que nós venhamos estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus, que nós venhamos estar sensível ao chamado que Deus tem para a minha e para a tua vida. Verso 18, que diz assim:
Aleluia. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Imediatamente deixaram suas redes, isto é, sem sombra de dúvida, eles ali, né, entenderam que valia a pena servir a Deus, seguir a Jesus. Eles sentiram ali. Então, quando a certeza no coração, não tem dúvida, é o teu chamado. Aleluia. Verso 19 e 20 diz assim: E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Então nós podemos ver aqui, né, que Pedro e André estavam lá lançando a rede para colher o alimento, enquanto, né, João e Tiago estavam consertando as redes. Para a gente ver que o Senhor sempre escolhe pessoas com suas habilidades. Um estava lançando, o outro consertando. Nunca vai ser um chamado, né, ali todo mundo com os mesmos dons naturais ou espirituais, não. O Senhor escolhe cada um de uma forma, cada um com o seu jeito. Eram homens que também sabiam lançar a rede, mas eles estavam ali também consertando, né? E o Senhor viu que o que eles faziam consertando não era menos do que aqueles que lançavam a rede, aleluia. Tiago e João então estavam remendando suas redes ali, né, que estavam já estouradas, estavam feridas. Eu não sei o que tem que ser consertado aí na rede do teu coração, na tua vida, se tem sujeiras grudada na tua rede, eu não sei o que o Senhor precisa ir e moldar, mas Jesus os chamou. E assim o Senhor tem te chamado para que você venha fazer parte do ministério de Jesus Cristo de Nazaré. É um chamado e não uma carreira. É um chamado para falarmos do amor de Cristo, para falar do reino eterno de Deus. Aleluia. Um chamado onde muitas das vezes vamos ter que fazer renúncias, passar por cima de dores, mas nunca devemos desistir, né? Ou recusar o chamado de Deus. Nós não devemos recusar, né? Jesus não impôs para aquele homem, apenas chamou. Creia que é uma honra servir ao reino de Deus. É uma honra servir a Deus. Aleluia. E daí diz ali: E logo chamou eles, e deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados, foram após ele. Então eles estavam consertando as redes, mas logo deixaram ali, né? Eles deixando seu pai no barco com os empregados. Então eles deixaram tudo para trás e foram servir a Cristo. Podemos notar que o nosso Rei Jesus, sendo Deus, podia exigir ser servido, porque ele veio, né, em forma de homem, mas ele é 100% Deus, né? Mas não, ele nos deu um exemplo de como servir ao próximo, nos ensinou a humildade, né? Ele não chegou e impôs: olha, eu exijo que vocês venham me servir, mas ele fez ali um convite, ele os chamaram, né? João 12, 26 diz assim: aleluia, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Então, olha que lindo. Aquele que serve a Cristo, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, é que vai honrar. O Senhor diz que Ele, na palavra dele, que Deus vai nos honrar, Deus que honrará o homem, né? Não outro homem que vai honrar. Não espera honras de homens, mas sim de Deus. Deus honrará aqueles que o servem, aleluia. Sabemos que fomos chamados quando sentimos uma urgência de falar do reino de Deus para outras pessoas, falar que o reino de Deus é chegado, falar que é necessário esse povo se arrepender, é necessário esse povo colocar-se diante do Senhor com arrependimento e reconhecer que Jesus é Filho de Deus. Jesus passou pela cruz para nos salvar. Devemos anunciar essa boa nova para os quatro cantos da terra, aleluia. Falar da salvação para aqueles que ainda não conhecem a Jesus Cristo, aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Lembre-se, não precisa se sentir capaz. Lembre-se que não é necessário você ser autodidata, não. Apenas ter um coração disposto a obedecer. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Deus. Eis-me aqui, Jesus, né? Devemos servir porque amamos a Deus, porque somos gratos por esse amor. Nós temos que servir a Deus porque somos gratos por tudo que Ele fez por nós, dando Jesus Cristo para morrer na cruz. E nós desejamos que todos sejam alcançados por esse amor. Nós desejamos que todos sejam alcançados pela misericórdia de Deus, porque o amor de Deus nos constrange, nos transforma, porque o amor de
Deus por nós, quando deu Jesus na cruz, nos liberta de todo o pecado, de toda imundícia. Ele transforma o caráter, ele muda a vida, ele restaura casamento. É o que nós devemos anunciar aos quatro cantos da terra, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Por isso muitos não querem que o amor de Cristo se propague, por isso muitos não querem, né, principalmente líderes às vezes, né, que estão acima de nações, eles às vezes não querem que falamos desse potencial que é Jesus, que renova a vida, renova a esperança, ele faz um milagre, ele multiplica as finanças, ele é o Deus que renova, que cura, que liberta, que tira do cativeiro, que traz esperança, aleluia, porque quando nós aprendemos que o governo de Jesus é o acima de todos, ele é essencial e fundamental, apenas Jesus nos basta, então nós somos livres, aleluia, e o homem muitas das vezes quer nos fazer escravo, mas Deus veio para que sejamos livre para falar do amor de Cristo, livre para servi-lo. Que nós possamos orar ao Senhor, pedir para Ele nos usar. Eis aqui, Senhor, o teu povo, teus servos, aqueles que estão com o coração dispostos a fazer a obra para o Senhor. Amém? Glória a Deus, vamos orar ao Senhor? Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, obrigada pela tua palavra, Senhor. Pai, venha nos ensinar a ter um coração humilde, quebrantado. Senhor, eis-nos aqui, Senhor, para fazermos a tua vontade, a tua obra. Usa conforme a tua vontade. Senhor Jesus, capacita, Senhor, os seus escolhidos. Senhor, que eles venham ser, Senhor, boca do Senhor na face da terra, para anunciar o seu evangelho, a tua salvação. Meu Pai, que eles possam, Senhor, pregar o arrependimento para esse povo. Senhor Jesus, que eles possam conquistar, Senhor Jesus, a sabedoria em Ti, Pai, em nome de Jesus Cristo. Eis-nos aqui, Pai. Usa conforme a Tua vontade, para a Tua honra e para a Tua glória, que nós te pedimos no nome de Jesus. Somos grata pelo Teu amor, somos grata por Jesus na cruz. Obrigada, Pai. E nós queremos que outras pessoas venham conhecer, Senhor, a Sua misericórdia e o Seu amor. Esse amor incondicional, esse amor ágape, esse amor que é acima de tudo. Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por Jesus Cristo na cruz por nós, por essa graça que não foi de graça. Obrigada, Pai, obrigada, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você e que ele te traga paz, a paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus, aleluia.